Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2. Esse capítulo vai contar a história de uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem. Glória a Deus. É a história de Ana, a mãe do nosso querido Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, vai nos falar, sobre uma mulher que foi uma mulher bem decidida. Foi uma mulher que ela sofreu um período, passou por uma situação bem difícil, porque ela queria muito ter um filho. Todos nós conhecemos essa história. Ana queria muito ter um filho. A Bíblia diz que Ana era a esposa do levita Eucana. Eucana amava muito mais a Ana do que a sua serva Penina, com quem ele veio a ter um filho. E Penina, por conta dessa situação de Ana ser estéril, Penina passava os dias dela afrontando Ana, incomodando a vida de Ana. E Ana foi se tornando uma mulher triste, amargurada, porque é muito difícil ser confrontada, É muito difícil você ser, como se diz, apontada. E Ana, naquela época, ela era apontada como a estéril, não pode dar filhos ao seu marido. E com isso, Ana foi ficando cada dia mais triste, A situação de Ana não era nada cômoda. Ana chegou ao ponto de, se ficar assim nervosa com Eucana, porque ele vira para ela e fala: acaso não sou eu melhor do que qualquer outro filho? E ela diz: não, eu quero um filho, dá-me filhos. Ana queria um filho. E Ana, ela sofria muito, e ela chorava com as provocações, porque não era só Penina que afrontava Ana. Como eu falei, muitas pessoas afrontavam Ana. As pessoas afrontavam, apontavam Ana como a estéril. E mesmo sendo amada pelo seu marido, a infertilidade e as provocações da rival produziram feridas profundas em Ana. Ana era profundamente ferida. Eu fico imaginando naquela época, se hoje já é tão difícil, Porque o casal, quando ele se casa, ele, mesmo que ele diga assim: olha, não quero filhos agora, mas ele faz planos de ter filhos. Todos se casam para ter filhos. E imagine você se casar e descobrir que você é estéril, você não pode ter filhos. E foi o que aconteceu com Ana. E Penina deu, o filho a Samuel e ficava ali, perturbando. Mas o que eu quero dizer nessa noite, eu não quero me prender na história de Ana, porque todos nós conhecemos. Mas o que eu quero deixar para nós nessa noite, que o Senhor ministrou no meu coração, foi lá no capítulo 2, quando vem falando sobre a oração de Ana, o cântico de Ana, o cântico de agradecimento de Ana ao Senhor, Ana, ela reconheceu que tudo vinha do Senhor. E em seu cântico de louvor ao Senhor, Ana se regozijou e louvou a Deus por atender a oração dela. Então vamos ler lá, 1 Samuel, capítulo 2, do 1 ao 11. Diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se rir dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança.
O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta sobre o pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Esse foi o cântico de Ana. Essa oração, né, de Ana, esse cântico de Ana, foi após uma oração dela que foi bem diferente. Quando ela vai lá no capítulo 1, Ana vai e ela vai orar, né? E lá em Siló, quando eles vão fazer, né, ela vai e ora, e ela entra no santuário, mas como a alma dela estava muito amargurada, Ana ela não conseguia nem falar, gente. Todos conhecem essa história, né? E o profeta Eli olha para ela e fica olhando e vê que não sai palavras nenhuma, né, dos lábios de Ana, só vê ela chorando muito. E ele faz uma pergunta: por que você está embriagada, Ana? E ela fala: não, Senhor, eu não estou embriagada, não bebi vinho, não bebi bebida nenhuma. Mas o meu coração está amargurado, o meu coração está entristecido. E Ana pede ali ao Senhor, né? Ana faz a sua oração ao Senhor. E nessa ocasião ali, orando, ela chora abundantemente. E ela ora: Senhor, eu preciso de um filho, eu quero um filho, Senhor. Lá no versículo... na 1 Samuel 1:11, Ana diz assim, olha, a oração, o finalzinho é assim, olha, Ana, né, ela orou, levantou-se Ana com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E Ana faz um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, naquele momento ali, Ana ora, com o coração totalmente, né, entristecido, amargurado, mas Ana faz um voto ao Senhor, que quando ela tivesse um filho, esse filho não seria dela, ela o devolveria para o Senhor, para servir ao Senhor. Glória a Deus. E Ana deu à luz a um menino e colocou o seu nome de Samuel, que quer dizer: do Senhor o pedi. E Deus honrou e atendeu, né, ao pedido de Ana. Só que Ana, ela cumpriu o voto dela. E muitas vezes nós até pedimos ao Senhor, chorando abundantemente, com o coração totalmente entristecido. Fazemos até um voto ao Senhor, mas lá na frente esquecemos de cumprir esse voto ao Senhor. Quantas vezes nós não votamos, né? Não fazemos um voto: Senhor, olha, me abençoa nisso, porque eu vou passar a te servir, porque agora vai ser diferente, porque agora a minha vida, Senhor, é para te servir. Às vezes até cantamos, né? Aquele louvor que diz assim, minha vida, como é que é? Minha vida é para te servir. Perdi o louvor. Às vezes até louvamos isso, sabe? Lembrei. Meus dons e talentos são para te servir.
Meus dons preciosos são teus. E quantas vezes nós esquecemos? Pegamos os dons, pegamos os talentos, colocamos dentro do bolso, dentro da bolsa, em algum lugar esquecido e não devolvemos ele ao Senhor. Mas todos os dons e talentos é o Senhor quem nos dá. E muitas vezes nós fazemos um voto: Senhor, eu queria tanto saber fazer alguma coisa na sua casa. Eu queria tanto saber ou levar uma palavra ou um louvor. E quando às vezes nós temos a oportunidade, nós falamos não. Eu lembro que quando eu me converti verdadeiramente, porque primeiro eu me converti na Igreja Universal e fiquei um tempo ali, mas depois eu fui para a Cruzada Evangélica Unida, onde a família do meu esposo era, e ali eu conheci verdadeiramente Jesus. E quando eu cheguei ali, eu vi uma igreja diferente, porque é bem diferente da Universal, e onde as pessoas, né, louvavam, pregavam, tinha as oportunidades de ministério de louvor. E eu falei: poxa, Senhor, como eu gostaria de saber louvar. Como eu gostaria de saber louvar para poder estar ali na frente louvando ao Senhor. Mas comecei a orar: Senhor, usa-me. Senhor, me ensina. Senhor, me capacita. Senhor, eu quero fazer algo na tua casa. Eu preciso fazer. Só que ao mesmo tempo, quando eu olhava, eu não via nenhum lugar onde eu pudesse me encaixar. Eu falava: mas eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu sou tímida, eu era muito tímida. Ainda sou. Eu era muito tímida e eu falava: como é que eu vou fazer? E uma vez eu vi uma jovem ministrando num culto para mulheres, até na Semana das Mulheres, e eu fiquei encantada. Eu falei: Senhor, como eu queria pregar como essa menina. Ai, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E assim eu orava ao Senhor. Até que teve um dia que a líder dos jovens veio, me chamou na porta da igreja e falou: Marli, eu queria falar com você. Eu fiquei sabendo que você é professora, você dá aula em academia. Eu falei: sim. E na mesma hora, falei: como, né? Será que ela quer montar uma academia aqui na igreja e está querendo me chamar para dar aula? Ela: é de você mesmo que eu estou precisando. Eu falei: bom, eis-me aqui. E ela queria montar um grupo de coreografia com algumas jovens que não conseguiam louvar como eu, que não se encaixavam no louvor, porque, gente, vamos e venhamos, né? Geralmente a igreja é dividida entre o departamento de louvor e a gente que não sabe louvar. E quem sabe louvar tem sempre um lugarzinho no louvor. Eu, como já não sabia, falei: tá bom. E ela falou: vamos montar essa coreografia? Eu falei: vamos. Montamos o grupo. Eram 6 meninas de início, mas ali eu comecei o meu ministério. Porque ali Deus começou a falar comigo, Deus começou a me usar. E através dali eu já comecei a estudar a Bíblia com aquelas meninas. A partir dali eu fui, fazendo muito mais coisas. Então, quando nós falamos: Senhor, eis-me aqui, ou quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós precisamos ficar atentas, tá? Ao chamado do Senhor. Precisamos ficar atenta ao que Deus tem para fazer na nossa vida. E foi o que aconteceu com Ana. Ana fez um voto e ela falou: não, eu preciso cumprir esse voto. E quando Eucana chama ela: vamos a Siló orar, ela falou: não, hoje eu não vou. Eu só vou quando eu desmamar, o meu filho desmamar, porque eu preciso cumprir o meu voto. E Ana foi e cumpriu o voto dela. E quando Ana chega para entregar, né, Samuel, quando ela volta a Siló para levar Samuel, Ana estava completamente diferente, o semblante dela estava diferente. Hoje eu estava, né, estudando mais um pouquinho isso e eu fiquei viajando, fiquei imaginando o semblante de Ana, a alegria, a felicidade de Ana de estar cumprindo, podendo cumprir o voto que ela fez ao Senhor. Porque quando Ana saiu dali, né, com aquela promessa de que ela iria ter um filho, o coração dela já saiu se regozijando no Senhor. E Ana volta, né,
cumpre, volta lá, entrega. E o mais interessante é que Eucana entendeu também esse voto de Ana. Porque, às vezes, isso me leva para uma outra parte, que é muito importante o casal falar a mesma língua. Aqui a gente vai entender que Ana e Eucana falavam a mesma língua. Os sentimentos de Ana e de Eucana estavam ligadinhos. Porque já pensou se Eucana fala assim: como assim, Ana? Você queria tanto um filho meu. Aí você engravida, tem um filho, e agora vai crescer longe? Porque quando Ana leva Samuel, ela leva ele muito pequenininho para a presença de Eli. E ele fala assim: e agora? Ele vai crescer longe da gente? Eucana poderia ter questionado isso, mas não. A Bíblia diz que os dois juntos adoraram ao Senhor. Os dois juntos, sabe, glorificaram o nome do Senhor por estarem podendo cumprir este voto. Lá no versículo 28 nós podemos ver isso. Os dois juntos adoraram ao Senhor. E Ana, ela reconheceu a salvação de Deus. Ela reconheceu a santidade de Deus, a sabedoria, a graça e o julgamento de Deus. Então, nós podemos ver no versículo 1 do capítulo 2, que Ana começa o seu louvor se regozijando em Deus, né? Porque por ele haver concedido um filho. E Ana diz assim: olha, o meu coração exulta no Senhor. Aleluias. E lembra que eu falei domingo retrasado na escola bíblica o que representa essa palavra exultar? Demonstra grande júbilo, excesso de alegria. Ana estava muito alegre, o coração dela estava totalmente jubiloso, estava agradecido. Quando ela vai devolver Samuel, ela não vai entregar Samuel com o coração triste, não, ela vai com o coração alegre. Alegre porque ela estava podendo cumprir o voto que ela fez ao Senhor. E o Senhor deu a ela um filho homem. Olha que coisa maravilhosa. Naquela época, ter um filho homem era, sabe, a melhor coisa que podia acontecer para uma mulher. Ainda mais o primeiro filho, o primogênito, homem. E Ana estava totalmente alegre, com o coração totalmente jubiloso. Então, quando Ana começa, né, aqui na oração dela, no cântico dela, ela já começa agradecendo o Senhor. Ela diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se rir dos meus inimigos. Todos riram de mim quando eu era estéril, ninguém acreditava, ninguém levava fé em mim. Mas Ana foi falar com a pessoa certa, com um Deus Todo-Poderoso, com um Pai Todo-Poderoso. E ela diz: porquanto me alegro na sua salvação. O Senhor salvou a vida de Ana, aleluias. Trouxe alegria de volta. Glória a Deus. E então, Ana, ela não estava mais como ela estava da primeira vez, de cabeça baixa. Quando Ana foi a primeira vez em Siló, orar, chorar na presença de Deus, pedir um filho, imagine Ana chegando, de cabeça baixa, cabisbaixo, sem alegria nenhuma. Mas dessa vez não, dessa vez Ana estava de cabeça erguida, olhando para o céu, agradecendo: eu exulto no Deus da minha salvação, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu um filho, o Senhor me olhou. A Bíblia diz, sabe o que? Lá no finalzinho do capítulo: e lembrou-se o Senhor de Ana. Lembrou-se o Senhor de Ana. Não que Deus havia se esquecido de Ana em algum momento, não. Mas quando a Bíblia diz: e lembrou-se o Senhor de Ana, quando diz que lembrou-se de alguém, é porque eis que é chegado o tempo do Senhor na vida de Ana.
Esse é o tempo agora de você rir, Ana. Chega de choro, chega de pranto. Agora é só alegria, agora é só júbilo. Se regozije no Senhor, Ana, porque Ele te deu o seu filho que você tanto queria. Aleluias. Glória a Deus. E o choro de Ana dessa vez era diferente, era um choro de gratidão, porque Deus havia respondido a sua oração. No versículo 2 do capítulo 2, ela diz: não há santo como é o Senhor. Nós vamos ver, gente, aqui nesse cântico de Ana, ele todinho é Ana exaltando Deus, é Ana se recordando das coisas que Deus fez, sabe? É Ana louvando, engrandecendo, agradecendo o nome de Deus. Aleluias. E no 2 diz, né? Não há santo como é o Senhor, que é separado e retirado do uso. Quando Ana diz isso, quer dizer que Deus, ele era santo, ele não era uma coisa comum. Santo é o contrário de profano, é o contrário de comum. O que aconteceu na vida de Ana foi algo tremendo, que só podia vir de um Deus santo, de um Deus que não era comum, que não estava acostumado a fazer qualquer coisa, não. Quando Deus faz, Ele faz o melhor sempre. Então Ana reconhece a santidade de Deus. E também nesse versículo, né, a imagem, quando ela fala de rocha, né, quando ela aplica a Deus, fala da sua eternidade, da estabilidade, de confiança. Rocha quer dizer estabilidade. Ela compara Deus como uma rocha. Nós vamos ver lá, abre rapidinho lá, Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Quando Ana fala isso daqui, ela estava querendo se referir a esse versículo aqui, Deuteronômio 32, versículo 4. Abriram? Que diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Isso daqui é o cântico de Moisés, é Moisés falando ao povo sobre o cuidado amoroso de Deus, sobre como Deus estava, tendo cuidado com o povo naquele momento, como Deus estava entrando com provisão na vida do povo naquele momento. Então Deus fala para o povo: olha, eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. E muitas vezes nós agimos de uma forma como se Deus não fosse justo. Muitas vezes nós reclamamos de algo como se Deus não fosse justo. Ai, Senhor, mas por que não aconteceu dessa maneira? E isso é como se nós estivéssemos falando: poxa Deus, que injustiça. Podia ter sido diferente, mas Deus, ele não é injusto. Deus é um Deus justo. Tudo que acontece é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que aquilo num momento venha para a gente como se fosse às vezes até uma afronta. Tem coisas que vêm para nós, é como se fosse uma afronta, mas Deus, que afronta é essa? Eu te pedi uma coisa e veio outra completamente diferente. Mas Deus, ele é justo, igreja. Deus, ele não faz nada que não seja para o nosso bem. Foi o que nós cantamos aqui. Tudo coopere para o seu bem. Tudo que Deus faz coopera para o bem daqueles que o amam. Aleluias. Tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. E muitas vezes não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 3 ainda do capítulo 2 de 1 Samuel, Ana se referiu à altivez não apenas de Penina, e sim a de todos os que se ensoberbeciam, caçoavam dela, porque o Deus da sabedoria conhece
todas as coisas. Então, no versículo 3, diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Muitas vezes, né, nós até olhamos para a vida de outra pessoa, como muitas pessoas deveriam olhar para a vida de Ana e falar: ah, bem que ela merece, né, ser estéril, ou ah lá, vai a estéril. Muitas vezes nós julgamos como Ana era julgada. Glória a Deus. Mas o Senhor vem e transforma, né, muda tudo. E as pessoas que caçoavam de Ana tiveram que também agradecer, louvar o nome do Senhor pelos feitos que Deus fez na vida de Ana. No versículo 4 e 5, diz: Deus muda circunstâncias, humilhando o soberbo e exaltando o abatido. Diz assim: os que antes eram fartos, hoje se alugam de pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Só até aqui o 5, para me explicar primeiro esse pedacinho aqui. Então, aqui refere-se que Deus, ele muda as circunstâncias. Ana, ela vivia numa circunstância de humilhada, e Deus exalta Ana. Se você hoje está passando por algum momento de humilhação, faça um voto com o Senhor nessa noite. Faça um voto com o Senhor. Ore ao Senhor. Sabe, aqui o que me chama a atenção é que quando Ana, ela vai lá e ela ora lá em Siló pedindo um filho, não era a primeira vez que Ana ia, porque a Bíblia diz que todos os anos Eucana ia com a família dele a Siló orar. Só que naquele ano, naquele dia, daquela vez, naquele momento, Ana orou diferente. Muitas vezes a gente vem todos os dias na casa do Senhor. A gente vem na quarta, vem no domingo, tem alguma outra coisa, a gente vem, assiste em casa, ora em casa, ajoelha em casa, entra para o quarto em casa. Mas nós precisamos fazer uma vez diferente. Orar de maneira diferente. Foi o que Ana fez naquela vez. Ana foi a Siló, mas o coração dela estava amargurado, mas a vontade dela era de mudar uma situação. Ana não se conformou, ela se inconformou com o que estava acontecendo na vida dela. E muitas vezes as aflições das nossas vidas, né, o nosso dia a dia, faz com que a gente se conforme com aquela situação. Ah, tá bom. E aí, como é que você tá, irmã? Olha, tô na graça, mas tá bom, né? De repente eu tenho que passar isso. Não tem não. Ana, ela se inconformou, ela falou: eu não tenho que passar por isso, eu não vou mais passar por essa humilhação, eu quero um filho e eu vou pedir ao Senhor, e eu vou entrar na presença do Senhor como eu ainda nunca entrei. E Ana decide, vai lá e faz um voto. Quantas vezes você tem entrado na presença do Senhor e tem tudo permanecido da mesma forma? Será que não é hora de, parar e falar assim: não, eu quero fazer diferente, eu quero orar diferente, eu quero louvar diferente, eu quero me dar diferente. Aleluias. Eu lembrei de algo que o pastor Júnior falou uma vez, eu acho que ele comentou comigo, que muitas vezes quando nós convidamos alguém para vir à igreja, aí quando a pessoa vai embora, né, tá indo embora, a nossa pergunta é a seguinte: e aí, você gostou do culto? Eu lembrei disso, pastor. E ele falou assim, só que a nossa pergunta deveria ser diferente. E aí, será que Deus se agradou do seu culto? Será que você veio e fez um culto agradável ao Senhor? Porque não somos nós que precisamos gostar do culto. É Deus que tem que se agradar do nosso culto, porque o nosso culto é para Ele.
O louvor não louva para nós, igreja. O louvor louva para Deus. E a glória que sobe é a glória que desce. Às vezes a gente vem aqui e não dá um glória. Sabe, fica com a boquinha fechada. Estou dando no meu pensamento, mas faça diferente. Tem dia que nós precisamos fazer diferente. Dizer mesmo para o inferno estremecer, glória a Deus, aleluias. Mas falar para o inferno estremecer de forma diferente foi o que Ana fez. Ana foi naquele momento, ela estava diferente, porque ela queria sair daquela situação. Aleluias. E ela orou como ela nunca havia orado. E ela fez um voto. E ela pôde cumprir o voto. Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos, sabe, começar a pensar nisso. Que culto eu estou oferecendo ao Senhor? O que eu estou oferecendo ao Senhor? No versículo 6, refere-se ao poder de Deus de ressuscitar os mortos. Glória a Deus. Diz assim no versículo 6: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Aleluias. Salmos 16:10 diz: pois não deixará a minha alma na morte. Salmos 16:10, apenas a parte A do versículo diz: pois não deixará a minha alma na morte. Deus, Ele ressuscita a sua alma hoje. Deus, Ele ressuscita os seus sonhos hoje, porque Ele não vai deixar os seus sonhos morrer. Porque os seus sonhos não são os seus sonhos, são os sonhos de Deus para você. Se os seus sonhos morrem, Deus morre junto com ele. Não pode, isso não pode acontecer. Então Deus, Ele não deixa os seus sonhos morrer. Ele vai ressuscitar sempre os seus sonhos, aleluias. Porque Deus tem os sonhos para mim e para você. Eu peço todos os dias: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos para a minha vida. Eu quero viver os teus sonhos para a minha vida. Aleluias. Então, ainda que a nossa alma morra, ainda que a minha alma morra, Deus, Ele ressuscita. Ainda que eu esteja fraca, Deus, Ele fortalece. Aleluias. Às vezes, né, a gente vem para a presença do Senhor tão limitado, tão fraco, tão se arrastando. E quando chega aqui, o Senhor vem e nos restaura, vem e ressuscita e renova. E a gente sai daqui se regozijando na presença do Senhor. Aleluias. Versículo 2, lá no versículo 7, 8 diz, né, que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Este termo aqui, né, pó e esterco, descrevem a degradante composição dos monturos localizados fora das portas da cidade, aonde as pessoas jogavam os seus despejos, incluindo as cinzas dos fogões a lenha. Era esse local onde os mendigos e leprosos estavam e pediam esmolas. Então a Ana usa essa imagem, né, tão forte, né, tão degradante, né, para indicar a mais profunda degradação. E que Deus assiste aqueles que estão nas piores circunstâncias. Quando nós achamos que estamos na situação mais degradante, na pior das circunstâncias, Deus, Ele está nos assistindo. Deus, Ele está tomando conta. Deus, Ele está visitando você. Deus, Ele está sondando o teu coração. E Ana, nesse versículo, nesses 2 versículos aqui, ela fala sobre isso. Que mesmo na pior das circunstâncias, o Senhor é Deus na nossa vida. Ele está conosco, Ele está nos guardando, né? E que toda a criação está segura sobre os cuidados de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por situação tão, né, contrária a tudo, que às vezes nós achamos aonde o Senhor está nessa hora.
E às vezes as pessoas olham e perguntam: e aí, onde está o seu Deus? Ele continua no mesmo lugar, me guardando, me sondando, me protegendo, me livrando de todo mal, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não pisca, Ele é o Deus que guarda de todo mal, Ele é o Deus que livra. Aleluias. Para terminar, nos versículos 9 e 10, Ana contrasta o justo e o ímpio, né? O Senhor não permitiria que seus santos caíssem, mas os que contendem com o Senhor enfrentariam calamidades. Também ressalta a palavra ungido, que significa Messias. Vamos ler ali? Diz assim, no versículo 10: os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana já falava do Messias prometido, aleluias. Ana, ela já lembrava ali, ela já falava do Messias. Glória a Deus. O Cântico de Ana celebra o Deus que controla a história humana e reverte situações, abatendo os orgulhosos e concedendo bênção e graça aos que nele confia. Tudo que alcançamos é tão somente pela graça de Deus. Tudo que nós temos é somente pela graça de Deus. Nós temos que dar graças a tudo que nós temos. Nós temos que ser gratos a tudo que nós temos, porque tudo vem de Deus. Nós não temos nada, nós não merecemos nada, mas pela graça somos salvos. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Ana, ela ganhou um filho. Deus concedeu a Ana um filho. E Ana devolveu o maior juiz da nação israelita. O louvor pode subir, amém? Então Ana ganhou um filho e devolveu o maior juiz da nação israelita, um grande profeta que liderou Israel durante o período de transição para a monarquia e ungiu Saul e Davi a rei. Olha o que Ana devolve para o Senhor. Que coisa maravilhosa, que voto maravilhoso. Ana, ela pediu apenas um filho. Senhor, eu quero um filho, mas eu vou dar para o Senhor, para te servir lá no templo. E quando Ana devolve Samuel, Ana, ela ministrava sobre a vida de Samuel. Ana falava de Deus para Samuel, sabe? Ana ministrava o tempo todo ali com Samuel. E quando Ana devolve Samuel para ficar ali aos cuidados de Eli, Samuel cresce e vira um grande profeta que lidera Israel, né, durante esse período, né, de transição da monarquia. E ele unge Saul e ele unge Davi. Aleluias. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. E nós? O que nós temos pedido ao Senhor? Qual tem sido o seu pedido ao Senhor? E o que você tem devolvido ao Senhor como prova de gratidão? O que nós temos devolvido ao Senhor? Salmos 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia.